Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Eu estou na área para falar da última especulação que surgiu. O Botafogo está interessado na contratação do ponta esquerda da seleção venezuelana, Gleiker Mendoza. E o que isso tem a ver com o resgate da fórmula que deu certo nos primeiros anos da SAF? Antes, eu vou pedir para vocês deixarem o like, é muito importante. Vocês não têm ideia da ajuda que isso dá ao canal. E assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal, entrega para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês se inscreverem aqui no Setor Visitante e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Inscrevam-se agora, tem um botão aqui embaixo da tela para vocês se inscreverem. É hora de vocês clicarem. E ao lado tem o botão do Clube de Membros. Tem também o link aqui na descrição. Quer ajudar financeiramente o Setor Visitante? É muito simples, é só clicar, vai ser direcionado depois para a página do Clube de Membros e lá você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, vamos lá. De acordo com o meu parceiro Thiago Franklin, o Botafogo enviou uma proposta oficial para contratar o ponta Gleiker Mendoza do Krivibas, da Ucrânia. Eu acho que é assim, né? Krivibas. Sinceramente, não sou fluente no idioma ucraniano, mas acho que o nome é esse. O Mendoza, que é um jogador de seleção, né, constantemente convocado pela Venezuela, inclusive foi titular nos dois amistosos da última data FIFA, contra a Austrália e outro aqui, não estou lembrado, posso até ver, mas ele jogou como titular essa última data FIFA. Austrália e Canadá. Venezuela ganhou da Austrália 1-0 e perdeu para o Canadá 2-0. Ele é destro, ele é aquele típico ponta de pé trocado, joga pela esquerda, é mais de finalização e passe para dentro, tem drible curto, aquele jogador de passada larga e velocidade. Nessa temporada, números legais, hein? Já marcou 5 gols e deu 7 assistências em 14 partidas pelo campeonato ucraniano, 12 participações em gols em 14 jogos, números bem interessantes. A gente sabe que a Liga Ucraniana não tem a mesma força de outras épocas, até porque o país está em guerra com a Rússia, mas ainda assim, né, acho que são números muito bons e o Krivibas está atualmente na 4ª colocação da liga local. Mas uma coisa que chama atenção nessa contratação, na minha opinião, é a altura do atleta. Estamos falando de um ponta de 1,84 m. Para vocês terem noção, Luiz Henrique tinha 1 metro, tem, né? 1,82 m. E ele não é o primeiro jogador, o Mendoza, especulado no Botafogo, com porte físico avantajado. A gente sabe que o Botafogo já encaminhou a contratação do ponta Lucas Vijalba, do Nacional do Uruguai, que tem 1,82 m, jogador também de força e velocidade. O Botafogo enviou uma proposta para trazer o volante Júlio Romão, do Ferencváros, da Hungria, camisa 5, jogador de muita pegada, muita força física, tem 1,93 m de altura. O Ferrarese, atualmente no São Paulo, outro jogador venezuelano que o Botafogo enviou proposta, zagueiro, joga pelo lado direito, também pode fazer a lateral, tem 1,90 m de altura. Claramente dá para notar que essa busca por jogadores mais altos e fortes está tendo um peso dentro do departamento de scout do Glorioso. Essa, inclusive, foi uma reclamação geral em 2025. O Botafogo perdeu muito essas características. A gente apostou em jogadores técnicos, mas reunimos muitos baixolinhas, né? Muitos jogadores ali com características parecidas. A média do time em si nem era baixa. O problema era o número de baixolas, né, de jogadores mais baixos em determinadas partes do campo, um número excessivo em determinadas partes do campo. No ano passado, em 2024, a gente ganhou tudo e o time tinha o Almada e o Savarino, né, entre os titulares. Só que você tinha o Luiz Henrique para compensar na ponta direita. Você tinha o Júnior Santos para entrar no segundo tempo e incendiar a partida. Você tinha o próprio Igor Jesus, que não é muito alto, tem mais de 1,80 m, mas não é muito alto, só que era muito rápido e muito forte. A defesa como um todo, muito alta também. Os volantes tinham mais de 1,80 m. O Gregor, se eu não me engano, 1,81 m. O Marlon tem 1,87 m. E isso acabava, né, compensando a baixa estatura da nossa dupla de baixolas, que fez muito sucesso, né? O Almada ainda era um jogador que tinha boa recomposição,
Assim como tem o Montoro, né, nesse time atual, e um jogador que recupera muitas bolas, os dois recuperam muitas bolas, né? O Igor era um cara que brigava muito lá na frente e isso acabava ajudando no sistema defensivo. Esse ano a gente se preparou no início da temporada para ter Arthur, Savarino e Santi Rodrigues como titulares. Aí, meu irmão, aí não dá, né? Aí, aí complica. O Savarino a gente conhece, é muito frágil, não tem força. Não consegue fazer uma falta no adversário. Pô, a gente viu contra o Flamengo o primeiro gol do Pedro, né? Ele não conseguiu fazer uma falta na Arrascaeta. Teve um jogo lá no Barradão contra o Vitória, mesma coisa. Enfim, até tenta, mas não tem condição. O Arthur é outro, assim, que a gente lembra do gol do 1-0 contra o PSG, ele tá ali brigando, né? Consegue recuperar a bola, depois acho que o Marlon passa pro Savarino, o Savarino lança pro Igor Jesus, mas assim, não tem condições, né? Eu acho, e penso que vocês também, né? Que a vida do Vitinho começou a ficar menos difícil quando o Santi virou titular pela direita. Quando o time recuperava a bola e partia em contra-ataque, porra, meu irmão, entrava em depressão, cara. Dava agonia ver o Arthur mexer as perninhas sem praticamente conseguir sair do lugar. Então, assim, cara, para quem se acostumou com 23, 24, caiu muito, né? As opções que a gente tinha para o segundo tempo também tinham características muito parecidas com os jogadores que estavam já no time titular. A gente torcia para o Matheus Martins, né, para que ele fosse aquele ponta de força para jogar com espaço, né, com as defesas mais cansadas, só que o garoto foi muito mal nessa temporada. Então ficou faltando, né? Acho que o Botafogo sentiu muita falta dessa potência. Segundo o CIES, né, o Observatório de Estudos de Futebol, no ano passado, quando a gente ganhou tudo, o Botafogo tinha passado 36% do tempo em campo com uma escalação igual ou superior a 1,86 m de altura. Ou seja, essa fórmula deu muito certo. A gente tinha um time muito forte, que ganhava duelos defensivos e conseguia sair, né, em transições muito rápidas. Era um time que não necessariamente jogava apenas em contra-ataque. Nós tínhamos jogadores muito técnicos que também possibilitavam o jogo com passos mais curtos, mas quando aquele Botafogo tinha espaço para avançar, meus amigos, um abraço. Uma coisa importante que muita gente não entende quando eu falo, né, aqui no setor visitante, essa minha cruzada contra os baixolinhas, né, e acabo defendendo um time mais forte, mais alto, mais rápido, isso não significa que a gente tem que priorizar qualquer jogador grande. Bota o Depp aí que tem 1,87 m e vai dar bom. Não, pô. Hoje o Botafogo tem dinheiro, ou supostamente tem dinheiro, para ir ao mercado e trazer ali o combo perfeito, né? Um jogador alto, forte, rápido e que também seja bom tecnicamente. Isso não significa que eu sou contra os jogadores mais baixos, nada disso, né? Eu tô completamente apaixonado pelo Álvaro Montoro e ele tem 1,70 m. E convenhamos assim também, 1,70 m é baixo, mas tá longe de ser uma bizarrice, né? Era foda quando a gente trazia uns caras de 1,60 m, 1,65 m, é o Lecaros, é o Eber Bessa, é o Cezinha. Porra, ali era foda, né, cara? Então, assim, jogadores que são muito baixos, né? Você tem, por exemplo, o Lúcio Acosta no Fluminense, é um baita jogador, vai ter que compensar muito para poder entrar no time titular. Então, o ideal é de 1,70 m, 1,75 m para cima, aí você tem dois ali abaixo de 1,75 m, dá para fazer um time maneiro. Então, assim, sou contra dois baixolas no time titular? Não. Né? E o Barreira é um jogador de 1,80 m, então já dá também uma balanceada. Se você precisar mudar as características no segundo tempo, você vai ter o Vijalba para entrar, força e velocidade. Você pode ter, se essa negociação avançar, o Mendonça entrando no segundo tempo, força e velocidade, não necessariamente também entrando no segundo tempo, pode ser que ganhe a vaga, né, e dependendo do time que a gente vai enfrentar, faça sentido você entrar com um jogador mais potente. Eu acho que já melhora muito em termos de dar a chance para o nosso treinador mudar o jogo. Agora, concretizando essa negociação, está muito claro que a gente vai ficar com um número absurdo de pontas no elenco e o Botafogo vai ter que negociar alguns. Eu acho que, pensando na próxima temporada, Álvaro Montoro, Jordan Barreira e Santi Rodrigues, hoje, são os meus titulares na primeira rodada do Brasileirão e, portanto, jogadores inegociáveis. O resto, pintando uma boa proposta, eu acho que dá para a gente fazer um dinheiro. Eu tô animado
com os nomes especulados, apesar de não conhecer esses jogadores, com exceção do Ferrarese. Tem chance de um ou outro ali ser bagre? Claro, mas eu gosto das características que estão sendo buscadas. Existe, como eu falei, claramente um movimento do scout para resgatar a fórmula da vitória que deu certo em 2024. Quero saber a opinião de vocês. Tá curtindo essas primeiras especulações do Botafogo? Gostou do nome Gleiker, do Gleiker Mendonça? Eu confesso que não conheci o atleta. Já vi jogo, né? Porque a gente viu os jogos da seleção venezuelana, mas não prestei atenção, não chamou tanta atenção, mas a verdade é que está se destacando lá na Venezuela. Vou colocar aqui o banner da Vebet, parceira do setor visitante. Você que curte apostas esportivas, ainda não é cadastrado? Acesse o QR Code que está aí na tela, tem também o link na descrição. Final de semana vai ter Campeonato Europeu, vai ter Copa do Brasil, tem o jogo do Flamengo também no Mundial de Clubes, né? Vocês podem fazer as suas apostas, lembrando sempre, aposta com responsabilidade, é proibido para menores de 18 anos. E vou falar da Golcase. Tá sempre comigo a garrafinha, se não tá a garrafinha, tá o copo térmico, a capinha de celular, também mochila, muitas coisas, muitos produtos legais da Golcase, e você também pode ter os seus. Acessa o QR Code que está na tela ou o link da descrição, entra no site, garanto que você vai curtir muitas coisas, e quando você decidir o que você quer comprar, é só utilizar o cupom GOLSETOR que vai te dar um desconto especial. Grande abraço, pessoal, mais tarde eu volto, valeu!